Não sei se você já passou por aquela situação em que você pede para ir para algum lugar, sua mãe diz que não vai, e você fala, mas mãe, todo mundo vai. E aí o que a sua mãe diz? Você não é todo mundo. Alguém aqui já passou por isso quando era adolescente? Olha, a irmã Bira levantou a mão na mesma hora. Então essa é uma frase, né, típica de mãe. Inclusive até quando eu estava pesquisando imagem na internet, eu vi camisas, canecas que o pessoal faz, né, em homenagem às mães com essa frase, você não é todo mundo. E é sobre esse tema que nós vamos estar conversando esta noite, também entendendo que isso serve para nós. Você não é todo mundo. E o texto que nós vamos ler está lá em João, no capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. Se você tiver com a sua Bíblia, aí pode abrir e acompanhar no aplicativo, em casa também você pode fazê-lo. E diz assim a minha versão. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto a ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus? Senhor, nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de ler a tua palavra, e nós clamamos, Senhor, que teu Santo Espírito possa nos trazer a iluminação para compreender as verdades aqui escritas e aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Que possamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. É a nossa oração em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de João 17, muito obrigado. Esse texto de João 17, ele costuma ser chamado de oração sacerdotal de Jesus. Tem aqui uma descrição, a mais longa oração descrita no texto bíblico, feita por Jesus Cristo. E é muito interessante porque os capítulos anteriores, se você tiver com a sua Bíblia aberta e você voltar algumas páginas, você vai ver que ali no capítulo 13, Jesus tem aquele momento de lavar os pés dos discípulos, o momento da ceia do Senhor, e a partir daí ele começa a trazer as orientações daquilo que sucederia aquele momento, o momento da paixão, o momento da sua crucificação, da sua morte. Ele começa a falar inclusive da sua partida, ele fala que o Espírito Santo seria enviado, que traria o Consolador, né? O Espírito Santo teria essa tarefa de consolar e ajudar os seus discípulos e todos aqueles que viessem a crer, a continuar lembrando de tudo aquilo que havia
sido ensinado. E é muito interessante que ele fecha todo esse momento de ensino, esse momento final junto com os seus discípulos, os seus últimos momentos, as suas últimas horas com essa oração. E essa oração é chamada de oração sacerdotal porque a função do sacerdote era a intercessão e também essa oração esse movimento de oferecer uma oferta propiciatória pelo pecado, né? E nós sabemos que o próprio Cristo foi essa oferta propiciatória. E aqui nessa oração, ele ora por ele mesmo, os irmãos acompanharam comigo a leitura, ele ora pelos seus discípulos, pedindo inclusive pela unidade, e ele ora por aqueles que ainda iriam vir a crer. E eu acho fantástico esse texto, porque nós vemos que Cristo orou por nós. Ele orou por você e ele orou por mim. Jesus Cristo orou por nós quando ele fala, olha, peço também por aqueles que ainda virão a crer através daquilo que os discípulos fariam depois da sua partida. E aqui nessa oração ele busca fortalecer os discípulos. Mas uma coisa muito interessante é que nessa oração ele começa a utilizar várias vezes. Se você acompanhou atentamente a leitura, você vai ver que a palavra mundo aparece muitas vezes, colocando inclusive, olha, vocês estão no mundo, mas não são do mundo, eu não sou desse mundo. E é muito importante a gente destacar aqui como observação o sentido, o significado da palavra mundo. Aqui no grego a gente pode entender pelo menos 3 sentidos diferentes ao longo dessa leitura. E eu trouxe aqui até 3 versos para ajudá-los a compreender, a identificar essa diferenciação. Trouxe ali o verso 11, 9 e 16. Em cada um desses versos, embora a tradução seja a palavra mundo, tá? A gente tem aqui um sentido diferente para cada uma dessas palavras quando elas aparecem. No versículo 11, quando ele diz, olha, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Mundo aqui tem o sentido de terra mesmo, de tudo aquilo que foi criado. Jesus ele fala, olha, eu não mais vou estar aqui, no mundo, planeta, né, na terra, junto com essas pessoas. Esse é um primeiro significado que a gente pode ter da palavra mundo. No versículo 9 ele vai dizer, olha, eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. E aqui pelo sentido você consegue perceber que ele não está falando que ele não está rogando pelo planeta Terra, mas aqui ele está falando de mundo, humanidade. Tá? E me dê licença para aquele traço, não estou riscando a Bíblia, estou apenas trazendo aquilo que seria uma outra tradução para facilitar a compreensão. Então, eu não estou rogando pela humanidade como um todo, mas essa minha oração, ela é específica por aqueles que o Senhor me deu. E no versículo 16 ele vai dizer, olha, eles não são do mundo, como eu também não sou. Ele não está falando aqui de ET. Tá? Ele não está falando de pessoas que não são do mundo, do planeta, ele está falando de pessoas do mundo. Então esse mundo não é terra, nem humanidade, mas ele está falando sobre o sistema de valores que regem este mundo. Então a gente poderia talvez entender, olha, eles não fazem parte desse mesmo sistema de valores contrários aos valores divinos, tá? Como eu também não faço parte desse mesmo sistema. E a gente aqui consegue diferenciar, e isso aqui é muito importante, inclusive para entender o tema da nossa reflexão. Nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo. Nós somos separados. E aí eu vou pedir, Lucas, destaca aí o versículo 16, que ele vai servir como base para a gente justamente pensar, olha, eles não são do mundo, como eu também não sou. E é muito importante, uma primeira lição que eu trago aqui, e pode até parecer estranho, soar estranho para você. Mas uma primeira verdade que eu trago é que o Evangelho, ele não é para todo mundo. Eu não sei se você já tinha pensado sobre isso, tá? E talvez pareça até estranho, porque o nosso desejo é que todo mundo se aproxime de Cristo, que todos cheguem à conversão. E esse não é só um desejo nosso, porque o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, 1 Timóteo 2,4, ele disse que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. 1 Timóteo 2,4 diz isso. É desejo do Senhor que todos sejam salvos. Mas nós sabemos que nem todos chegarão à salvação, porque a salvação vem mediante a fé. E nem todos se abrem para esta fé. E é por isso que no versículo 9 ele diz, olha, eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. O Evangelho, embora ele seja pregado para todos,
nem todos se chegam ao Senhor, nem todos se abrem, tá, para abrir mão de si mesmo, negar a si mesmo e tomar uma decisão verdadeira de seguir a Jesus. Não porque não haja necessidade de Cristo. Todos nós precisamos de Jesus. Mas às vezes a luta interna para nós abrirmos mão do nosso eu, nos esvaziarmos e buscarmos a Cristo, isso muitas vezes acaba não acontecendo. E esse é um desafio do ser humano de uma maneira geral, né? Desde Adão e Eva. Adão e Eva caminhavam com Deus. Deus fala que ali no jardim ele conversava com o ser humano. E o ser humano poderia ter vivido em perfeita comunhão com o Senhor. Mas eles decidem se afastar. Esse movimento interno, mesmo tendo necessidade de acabar não buscando aquilo que eles precisam. Quando eu pensava sobre isso, preparava esse sermão, eu fiquei pensando inclusive na experiência que eu tenho em casa com Samuel. E Samuel às vezes com sono à noite, ele fica brigando, ele precisa dormir, ele está sentindo sono, mas ele fica brigando ali com o sono, até se entregar. Eu acho que se você tem filho pequeno, né, Sheila, já deve ter passado por isso, ou passa por isso. Há uma necessidade, mas ele não se entrega. E quantas vezes isso acontece também comigo, com você, com pessoas que nós oramos, que nós apresentamos o Evangelho, existe uma necessidade de seguir ali a Jesus, de receber a vida eterna, mas uma luta interna, seja por essa dificuldade de se abrir, seja muitas vezes por um desapontamento, às vezes uma experiência negativa com a igreja, com o irmão, ou até mesmo um desapontamento com Deus, uma frustração, leva muitas vezes a não se abrir para verdadeiramente seguir ao Senhor. Por isso que essa é a primeira verdade que eu trago à luz desse texto. O Evangelho não é para todo mundo, embora a gente precisa pregar para todos, mas precisamos entender que nem todos virão a se converter e consagrar a sua vida para Deus. Mas pensando no tema do Você Não É Todo Mundo, o texto nos ajuda a entender que nós deixamos de ser todo mundo quando nós guardamos a palavra. Versículo 6 diz: eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Guardar é muito mais do que apenas pegar, colocar no lugar escondido e esquecer onde é que a Bíblia ficou ao longo da semana. Tá? Guardar aqui tem a ver com obedecer. Quando nós obedecemos, nós passamos a ser participantes do reino. Tá? Quando nós guardamos a palavra, nós deixamos de ser todo mundo. Guardar tem a ver com obediência. Tem a ver apenas com não apenas conhecer, mas seguir, colocar em prática, viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Até porque conhecer a palavra é até fácil, memorizar versículos é até algo possível. Nos juntarmos para discutir a Bíblia, isso acontece com muitas pessoas, pessoas que até gostam da teologia, mas não conseguem seguir e servir ao Deus de quem a teologia trata. Nós precisamos sair desse aspecto de sermos apenas multidão, mas nos tornarmos discípulos. É maravilhoso a experiência de virmos aqui no domingo. É muito bom a gente poder participar de uma comunidade como essa. Nos chegarmos aqui, cantarmos hinos, ouvir palavra que nos conforta, que nos traz esperança para a semana. Tá? Mas se nós ficarmos somente nisso, nós seremos multidão. Nós seremos todo mundo. E não é esse o objetivo, o propósito de Deus para a nossa vida. Ele nos chama para sermos mais do que multidão, sermos discípulos. Jesus, ele inclusive fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Pelo contrário, alguns que dizem Senhor, Senhor, nem serão conhecidos pelo Senhor. O Senhor vai dizer, olha, eu não te conheço. Precisamos colocar em prática, obedecermos. Quando nós guardamos a palavra, nós deixamos de ser todo mundo, deixamos de ser multidão e passamos a ser discípulos. E esse é o convite de Deus para nós. João 8:31 diz: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus mandamentos. Se vocês colocarem em prática isso que eu estou ensinando. E o meu desejo, a minha oração é que você também possa ser mais do que apenas alguém que congrega na nossa igreja. Alguém que não apenas assiste os cultos
dominicalmente, que assiste às pregações no canal do YouTube, embora isso é uma bênção, mas que você possa ser diferente de todo mundo e também seguir a Jesus, guardar e obedecer a sua palavra. Entendemos também que a gente deixa de ser todo mundo quando nós aceitamos a Cristo e passamos a verdadeiramente crer. Eu digo isso porque no versículo 8, Jesus na sua oração ele fala, olha, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Observa os verbos que estão presentes aí. As palavras que foram transmitidas, eles aceitaram, reconheceram e creram. A gente tem aí ouvir, aceitar, reconhecer e crer. Uma vez que a gente recebe a palavra, nós precisamos ter uma resposta diante dessa palavra que foi transmitida. Vocês estão recebendo uma mensagem nessa noite, mas o propósito da palavra é muito mais que ela apenas chegue ao seu coração. É preciso que a gente tome uma postura, que a gente tome uma decisão. E o que Jesus fala aqui é que a gente recebe a palavra e a gente aceita essa palavra como verdadeira. E mais do que isso, a gente reconhece que é palavra do Senhor e a gente crê. E quando isso acontece, nós deixamos de ser todo mundo. João, capítulo 1, verso 12 diz, contudo aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus, deixamos de ser todo mundo quando nós cremos. Quando nós, inclusive, deixamos de ser aqueles que nós éramos anteriormente. Abandonamos aquela velha natureza e passamos a viver uma nova natureza em Cristo. Esse é o processo de transformação, de regeneração, de conversão, de deixarmos de ser todo mundo. E continuando o texto, nós vemos que nós deixamos de ser todo mundo quando nós entendemos que nós somos de Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. E é por isso que as decisões que nós tomamos não podem ser guiadas apenas porque todo mundo faz, né? Mas todo mundo vai. É normal, é natural hoje. Nós precisamos entender que nós somos sim diferentes porque nós pertencemos ao Senhor. O versículo 9 da oração de Jesus, Jesus diz assim, olha, eu rogo por eles. Eu não estou rogando pelo mundo, pela humanidade, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Se é uma verdade que nós podemos abraçar e que vale muito a pena lembrar e guardar, é que nós somos do Senhor. E nós somos do Senhor e por isso nós não podemos viver como todo mundo. Nós pertencemos a Ele. E a vida que agora vivemos é também para Ele. Hoje pela manhã o pastor Antenor pregando, ele mencionou inclusive 1 Coríntios 10, 31, que diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Diante daquilo que vier como oportunidade, aquilo que vier como atividade, como agenda para você, para e pergunta, estou glorificando a Deus diante disso? Estar neste lugar, ir para este lugar, fazer isso que está sendo proposto, convite que eu estou recebendo, trará glória ao nome do Senhor? Se traz glória ao nome de Deus, faça com muita tranquilidade, tá? Mas se isso não traz glória ao nome de Deus, pelo contrário, você precisa fazer até escondido, né? Sem tirar foto, sem colocar nos stories, né? Para que ninguém veja. Isso é sinal que talvez você esteja perdendo o foco para o qual você foi criado, porque você não é todo mundo, você pertence a Deus. E pertencer a Deus significa ter valores diferentes, ter uma postura diferente. É muito mais do que apenas vestimentas. Por muito tempo, a busca por diferenciação daqueles que pertenciam ao Senhor, aqueles que eram crentes, era a maneira de se vestir apenas. Então, o uso de determinada roupa, ou o não uso de determinada roupa, o uso ou não de brinco, o tamanho do cabelo. E nós entendemos que é algo que vai muito mais do que apenas costumes e vestimentas. Embora nas vestimentas também glorificamos ao Senhor. Mas aqui tem a ver com a forma de viver, com os valores que carregamos,
com aquilo que nós abraçamos e defendemos na nossa vida, os nossos princípios éticos, viver de acordo com a fé a qual nós aprendemos do nosso Senhor. E aí um segundo ponto acerca do todo mundo é que aquele que não é todo mundo, ele vive em intimidade com Deus. Eu digo isso porque no verso 3, Jesus, ele diz: "E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste." E eu queria que você percebesse aqui que o conhecer, que te conheçam, vai apenas do que um conhecimento teológico, um conhecimento técnico, literal, cognitivo. É muito mais do que você saber a Bíblia de trás para frente, de Gênesis a Apocalipse. Conhecer aqui tem a ver com intimidade. No texto bíblico, quando um homem ele conhecia uma mulher, a ideia era justamente a questão de uma relação íntima que homem e mulher tinham. Se você for abrir lá no Gênesis, você vai ver isso acontecendo ali quando, por exemplo, Isaac conheceu Rebeca e levou ali o texto diz que ele levou para a tenda da sua mãe após ela ter morrido e a conheceu. E a ideia aqui é que eles tiveram intimidade, eles tiveram uma relação íntima. Quando a gente fala sobre conhecimento no texto bíblico, essa é a ideia. É muito mais do que apenas algo teórico. Tem a ver com relação, com intimidade, tem a ver com exclusividade, tem a ver com dedicação de tempo. Quando o texto fala que esta é a vida eterna, que te conheçam, a gente precisa entender que a vida eterna vai muito mais do que apenas aquele conceito de vida após a morte. Embora a vida eterna tenha a ver com isso também. Mas a vida eterna, ela já começa aqui. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, reconhecemos a Ele como nosso Salvador, a Bíblia fala lá em João 10:10 que Ele vem para trazer vida, e vida em abundância. Esta é a vida eterna, vida em plenitude, qualidade de vida. E não aquela qualidade de vida medida pelo IDH, sabe, do Índice de Desenvolvimento Humano. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com a qualidade de vida numa perspectiva espiritual. Como nós vivemos, para onde nós olhamos. É aquela certeza e aquela paz, por exemplo, diante da dificuldade. E saber que pertencemos a Cristo nos ajuda a passar por situações difíceis, por exemplo, de uma maneira diferente. Hoje, depois do culto da manhã, nós tivemos uma caravana pastoral. Fomos, pastor Luiz Carlos, pastor Antenor e eu, visitar a Andréia, esposa de Cícero, que nós temos orado. Ele está ali na UTI da HGE. E nós fomos fazer uma visita a ela, a família, orar juntos. E uma coisa que ela conversou foi acerca da paz, que excede todo o entendimento. Mesmo sem ter algumas respostas, né, mesmo sem poder ter algo concreto acerca do resultado que eles vão viver após todo esse processo, ela falou que ela consegue estar em paz. E nós conversávamos sobre isso. Como é que vive aquelas pessoas que não têm uma fé em Cristo, que não conseguem nesse momento da dor, da enfermidade e do sofrimento, se apegar ao Senhor e sentir essa paz que excede todo o entendimento? Viver intimidade com Deus tem a ver com isso. A gente poder se apegar ao Senhor e entender que somos dele, que não somos todo mundo, e essa relação íntima, essa unidade, esse viver diário, fazer toda a diferença em nossas vidas. A ponto, inclusive, disso transbordar para outras pessoas, porque não termina em nós. Isso aí transborda para outros quando nós vivemos em intimidade. Quando nós verdadeiramente conhecemos o Senhor, Deus passa a fazer parte da nossa vida, e os outros só de olhar para nós, eles percebem algo diferente nessa pessoa, né? E daí surge o desejo de também poder viver isso. Mas aquele que não é todo mundo, além de viver em intimidade com Deus, Jesus ele fala que essa pessoa ela vai ser odiada. E é por isso que a palavra de hoje, esse texto, ele não é um texto fácil de nós lermos, de nós pregarmos e de nós vivermos. É muito mais fácil quando a gente ouve coisa boa. Mas a palavra de Jesus é, olha, você, por não ser todo mundo, você vai ser odiado. E eu não sei se você já passou por uma experiência assim, tá? De por tentar
defender os valores bíblicos, manter a sua fé em Jesus, você foi motivo de chacota, de zoação, de crítica, ou até coisas mais sérias, né? Eu conheço pessoas que precisaram, inclusive, pedir demissão do emprego, porque ali no emprego as coisas estavam indo completamente contrárias àquilo que era a orientação de Deus, àquilo que eram os princípios bíblicos, e aquela pessoa falou, olha, se eu continuar aqui, eu vou acabar pecando. Se eu continuar aqui, eu vou acabar sendo conivente com aquilo que acontece diferente com a palavra do Senhor. Então, ainda que eu precise sair desse emprego, eu vou sair para permanecer fiel ao meu Deus. E é por isso que Jesus ele vai falar no versículo 14, olha, deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. E aqui mundo aparece 2 vezes, e aí vamos fazer um exercício aqui. O primeiro mundo, vocês acham que significa o quê? O mundo os odiou. A humanidade. As pessoas, porque eles não são do mundo. Esse segundo mundo aqui tem a ver com o quê? O sistema de valores pecaminoso. E aí perceba que por a gente não se misturar com esse sistema de valores, a gente acaba sendo odiado, afastado. Muitas vezes a posição que a gente tem é ou cede, ou a gente acaba passando a não mais ser bem quisto, bem visto naquele lugar. Eu lembro que como criança, eu sofria muito isso na escola. Eu detestava a ideia de filar, de colar, né? Tanto de fazer isso, porque eu aprendia que não era certo, que era errado, como também de passar cola. E havia muita gente que chegava e dizia, mas é besteira, você só vai passar a cola, você não está colando. Tá? Não tem problema. E eu não gostava de fazer isso, eu não aceitava, e por conta disso eu era taxado de várias coisas e muitos não queriam estar comigo. E para mim era um sofrimento como criança, acabar sendo rejeitado, odiado, porque eu não me envolvia, não me misturava com aqueles valores diferentes daquilo que eu acreditava. Eu estou falando aqui da experiência de escola, mas talvez você esteja passando isso até no seu trabalho. Esse desafio de não negociar, né, dentro daquilo que são valores cada vez mais comuns. Todo mundo faz. E daí a importância da gente lembrar, nós não somos todo mundo. Não é só a mãe que diz isso. O Senhor também diz, olha, você não é todo mundo e por isso você vai ser odiado. Pode até ser que você perca a aprovação. Pode até ser que alguns se afastem, tá? E pode até ser que você precise perder até uma oportunidade. Vai ser promovido, mas para isso você vai ter que negociar esse valor. Não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para nós. O mundo vai nos odiar, porque nós não fazemos parte desses mesmos valores que regem o mundo. Nós não somos todo mundo, mas nós estamos no mundo, é o que diz a palavra. E por isso somos guardados por Deus. Tá? Nós não somos todo mundo, mas por estarmos no mundo, Deus, Ele nos guarda. Versículo 15 diz, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. E aqui é muito interessante, porque embora a palavra maligno aqui, o termo poneros, ele pode ser traduzido como mal físico ou como mal ético. Aqui a gente consegue entender que também como em Mateus 6,13, na oração do Pai Nosso, a ideia aqui é realmente do maligno, a questão de alguém, de algo personificado. Jesus ele não está aqui pedindo simplesmente para que não venham a acontecer coisas ruins conosco. Até porque nós sabemos que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Os servos do Senhor e servas do Senhor também passam por sofrimento, por doença, por morte. Mas aqui a oração de Jesus é o seguinte, olha, peço que que o Senhor os proteja do maligno, dessa ação de Satanás, né? Da ação do mal sobre a vida daqueles que pertencem ao Senhor. E nós somos constantemente tentados. É muito difícil nós vivermos a nossa vida de fé, permanecermos firmes na palavra. E cada um de nós tem os seus desafios. Aqueles que são solteiros são tentados de uma forma, casados, homens, mulheres. Cada um tem seus desafios em relação a isso. E é por isso que nós precisamos permanecer firmes no nosso Deus. Jesus ele intercedeu para que fôssemos protegidos da ação do mal.
mas também precisamos ter uma ação, um movimento ativo de nos afastar de tudo aquilo que é mal. Não adianta orar pedindo para que Deus nos proteja, nos afaste do mal e nós estarmos em espaços, em situações que acabam nos colocando vulneráveis ao maligno. Não adianta a gente pedir para que Deus nos proteja do mal e aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente acessa na rede social, na internet, acaba nos levando a sermos tentados e levados pelo mal. Nós precisamos entender que nós não somos todo mundo, não compartilhamos esses sistemas de valores, mas nós precisamos também ter uma postura de nos afastar de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é diferente do que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas eu entendo também que nós não somos todo mundo, estamos no mundo e somos enviados a este mundo. E aí aqui mundo aparece várias vezes, e é importante entender que, assim como me enviaste ao mundo, versículo 18, eu os enviei ao mundo. E aqui é o mundo não apenas mundo terra, mas mundo humanidade. Nós somos chamados para estar no meio das pessoas, tá? O evangelho, o reino, ele acontece, ele é construído no meio das pessoas. Alguns movimentos cristãos ao longo da história acabou sendo caracterizado por tentar se afastar da convivência com a sociedade. E aí nós temos, por exemplo, os monastérios. E alguns entenderam que não, para que eu possa ser santo, para que eu possa glorificar a Deus com a minha vida, eu preciso estar morando num lugar separado. E essas pessoas dedicavam sua vida a Deus, dedicam a sua vida a Deus, mas totalmente afastados da sociedade. Não é isso que o texto está nos orientando, tá? Pelo contrário, ele fala, olha, eu os enviei à humanidade, eu os enviei às pessoas. É no meio das pessoas que esses meus servos farão a diferença. Assim como lá em Gênesis 12, Abraão recebeu a orientação, olha, por meio de ti, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós entendemos que nós somos chamados para o meio da sociedade, para que através da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, da minha vida, da sua vida, as famílias da terra sejam abençoadas. Nós nos transformamos, em agentes da esperança. No mundo que clama tanto por esperança, é estar no meio deles, vivendo com esperança, que nós faremos diferença. Nós somos agentes da graça, no mundo tão carente da graça, com tanta desgraça, né? Com tanta gente sem graça. Nós somos chamados a sermos agentes da graça no meio das pessoas. Paulo vai dizer aos Coríntios que nós somos agentes da reconciliação. Em meio a tanta destruição, em meio a tantos casamentos desfeitos, em meio a tantas brigas, nós precisamos estar em meio às pessoas, promovendo reconciliação, amor, misericórdia, intercedendo, ensinando a verdade, que é a palavra, ensinando o que significa ser uma família segundo o coração de Deus, o que significa ser um homem, uma mulher segundo a palavra. O mundo, ele tem valores totalmente distorcidos. E nós somos sal, como Jesus fala, para conservar esses valores. E se a gente se mantém firme nesses valores, tá? Entendendo que nós não somos todo mundo, mas estamos em meio a todo mundo, nós conseguimos cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer, aquilo para o qual nós somos chamados. É muito mais fácil viver fora do mundo, tá? Mas nós somos chamados para estar no meio desse mundo. Eu lembro que essa foi uma das crises que eu vivi lá na China. É muito interessante isso, porque enquanto eu vivia aqui na minha adolescência, e eu já falei um pouquinho sobre isso, sobre infância e adolescência, eu lembro que eu estudei a boa parte da minha infância no Colégio Batista, né? E aí boa parte dos meus colegas eram daqui da igreja. E depois disso, ainda passei um ano na UFAL, mas fui logo para o seminário, com 18 anos. Quando saí de lá com 22, vim para a igreja e comecei a servir. Então, a minha experiência era com crente. Tudo que eu conversava era com crente e sobre assunto de crente. Então, se eu precisava falar com qualquer pessoa que não era crente, eu não sabia nem como falar,
nem sobre o que falar. E eu lembro que quando eu estava na China, no meu primeiro ano, assim que eu cheguei, nós fomos colocados na universidade para estudar o mandarim e para a gente poder criar vínculos. Era através disso, estando no meio do mundo, das pessoas, que nós iríamos alcançá-los. E para mim era muito difícil isso, porque eu não sabia viver com não cristão, né? E lá eu só tinha não cristão. E eu lembro que dos primeiros dias eu sentei para almoçar e um israelense na verdade, e aí na faculdade tinham pessoas de vários países, veio, me ofereceu maconha, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor me mandou para a China para estar vivendo isso. E aí, naquele dia, eu voltei para a casa da Cris. Eu falei, não, estou no lugar errado. Eu entendi errado o que Deus mandou. Deixa eu voltar para Maceió, que está mais tranquilo. E aí Deus começou a me falar naquele dia, que Ele falou assim, olha, é para o meio das pessoas que você foi enviado. Essa pessoa aí, ela precisa, através da sua vida, conhecer a Cristo. Você vai precisar, sim, desenvolver conversas com essa pessoa, conviver com ele, mantendo os seus valores, mas fazendo diferença nessa vida. E eu falei, tá certo. E aí, no outro dia, voltei a almoçar com ele, e aí a gente começou a conviver, mas eu confesso a vocês que era uma crise, estar em meio a esse mundo. Mas eu entendo que nós não somos do mundo, precisamos conservar os nossos valores, mas é através da nossa vida, através da nossa experiência com Cristo, dessa transformação, tá? Que nós vamos, ao ser enviados ao mundo, fazer esta diferença. E para isso, nós precisamos nos santificar. Nós não somos todo mundo, estamos no mundo. E para podermos cumprir a nossa missão, precisamos diariamente nos santificar. Versículo 17 e 19, Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. A santificar, a palavra santo no texto bíblico significa separado. Separado para o uso exclusivo do Senhor, tá? É para isso que nós somos chamados, para sermos usados pelo Senhor. Nós somos santos, nós somos santas, não porque a gente não erre, não porque a gente não peque, não porque a nossa carne, em algum momento o desejo não venha, não porque nós não sejamos tentados, não porque nós não porque sejamos perfeitos, porque nós não somos perfeitos, mas nós precisamos buscar a santificação. Isso aqui tem a ver com nos afastarmos de tudo aquilo que não vem de Deus, que não é de Deus. Nos afastarmos desse sistema de valores que vão completamente contrários à palavra. John Stott, ele disse que nós somos um grupo, uma comunidade que vive contra a cultura. Tá? Porque tem toda uma cultura no mundo que ensina determinados valores e nós nadamos contra a maré. E nós somos desafiados a ensinar os nossos filhos a nadar contra a maré, né? A gente se encontra dominicalmente na nossa classe de escola bíblica dominical para casais e todos os domingos, independente do tema, a gente sempre cai nesse assunto, que é o desafio de estarmos ensinando os nossos filhos a remar contra a maré. Não é fácil, mas nós precisamos nos comprometer com essa tarefa, com essa missão de diariamente nos santificar. E santificação tem aqui a ver com a transformação que Cristo opera em mim, tá? Paulo vai falar aos Gálatas, por exemplo, aquilo que são a tendência, as tendências que a carne tem. Lá em Gálatas 5 você vai ver tudo aquilo que é a obra da carne. E se nós deixarmos, é exatamente aquilo que nós vamos viver. Mas ele vai dizer, olha, o Espírito, ele produz um fruto que é totalmente diferente disso. E se é fruto do Espírito, não é natural. Tá? Então, a paciência, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso não é natural. É fruto do Espírito. Se permanecemos nele e ele nos santifica, a gente consegue viver esse fruto e por não sermos todo mundo, nós impactamos o mundo com essa experiência, com a santificação, vivendo aquilo que Deus tem para nós. E é por isso que eu queria lembrar você não é todo mundo. E eu sei que nesse período agora que nós estamos vivendo, todo mundo está fazendo muita coisa e vivendo muita coisa que não agrada a Deus. Mas você não é todo mundo. E você é chamado sim para estar no mundo, mas para viver de maneira diferente, para fazer diferente, viver de maneira que glorifica a Deus. Eu sei que não é fácil,
Mas a minha palavra para você de motivação está lá no versículo 20. Jesus, ele já intercedeu por você. Não é fácil ser todo mundo, mas Cristo orou para que você pudesse fazer isso. Pudesse ser capacitado pelo Espírito Santo para não ser todo mundo, fazendo diferença no mundo. Rogo também por aqueles que crerão em mim. E é sobre isso que nós vamos estar falando com o Senhor agora, pedindo a Deus que nos ajude a não sermos todo mundo, a vencermos tudo aquilo que é a vontade da carne, a obra da carne. É interessante que a palavra carnaval tem a ver justamente com isso, né? Com carne. Mas nós somos chamados a viver conforme o Espírito, a manifestar o fruto do Espírito, a não sermos todo mundo no meio deste mundo. Eu vou convidar a você baixar sua cabeça, fechar seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos alcançou com teu amor, nos tornamos do Senhor e por isso nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não partilhamos dos mesmos valores, desse mesmo sistema de valores que é tão diferente da tua palavra, que é a verdade, a única verdade. E nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a viver conforme a tua palavra. Trabalhe em nós para que possamos diariamente nos santificar, sermos protegidos do maligno e não viver conforme a nossa carne, mas vivermos conforme o teu Espírito, manifestando o fruto do Espírito e assim sendo agentes teus neste mundo. Não somos todo mundo, mas o Senhor nos chamou para estarmos no mundo fazendo diferença, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a viver de maneira a glorificar o teu nome e que através das nossas vidas, todas as famílias da terra possam ser abençoadas. É a minha intercessão, não apenas por mim, mas também pela vida dos meus irmãos. Amém.